tem algum tempo que a Apple está tentando simplificar suas linhas de produtos, inclusive os iPads. 2 anos depois do lançamento da linha Air e Pro, finalmente eles começaram a mudar algumas coisas que podem ser interessantes para os consumidores. O modelo Pro agora traz tela OLED até no modelo de 11 polegadas e o processador mais potente do momento. A versão Air, que é o intermediário, ganhou agora um tamanho maior de 13 polegadas, além de tela e processadores também melhores. Será que isso facilita a nossa escolha entre intermediário e topo de linha ou deixa ainda mais confuso? Eu testei a fundo o iPad Air M2 e o iPad Pro M4 para dizer quem deve comprar cada um deles e claro, se você gostar, não só tem links na descrição de lojas confiáveis, como dá para economizar utilizando o comparador Escolha Segura e o nosso grupo de ofertas, onde diariamente eu faço uma curadoria do que tá barato pela internet. Tem links na descrição para tudo e bora pra pauta. Mesmo com o grande destaque da Apple pro iPad Pro de 13 polegadas, com o papo dele ser o mais fino de todos, que é surpreendente e tudo mais, os modelos que nós temos aqui na bancada têm 11 polegadas, porque são os mais baratos e eu acho que os que têm o melhor custo-benefício. O hardware e os painéis não mudam entre o Air de 11 e de 13 polegadas, e agora o mesmo vale para o Pro de 11 e 13 polegadas também. Então fica aí a dica para quem gosta de telas grandes, esses modelos aqui ainda vão trazer o mesmo desempenho, só vai faltar a experiência mesmo de usar tamanhos maiores. Fora esses detalhes, ter um iPad atualizado é basicamente o mesmo do que nós já conhecemos há anos e o que o mercado tem oferecido também com o Android, com o Galaxy Tab S e até mesmo com o Xiaomi Pad. Mas focando no Air 6 e no Pro 5 de 11 polegadas, eles trazem algumas diferenças que ajudam na identificação entre os modelos. Começando pela versão mais cara, ele também ficou bem mais fino, apesar de não ser tão absurdo como no modelo de 13. O módulo de câmera perdeu a ultra-wide, no entanto, ainda existe um quadrado saltado na região, por conta do scanner LiDAR e do flash, coisas que o iPad Air não traz. Sendo assim, a versão mais básica só tem uma lente de 12 megapixels e um microfone. O Pro também se limita às cores prata e preto, com uma antena na parte de cima para os sinais de Bluetooth e Wi-Fi, enquanto que os dados móveis na versão 5G vêm com uma antena na parte de baixo. Você também tem essas antenas no Air, mas só na versão com chips para dados móveis. Outra diferença está nas medidas, já que o modelo intermediário continua com o mesmo tamanho da geração anterior e o Pro está mais comprido, baixo e fino. Isso interfere nos acessórios, que para a versão Pro são todos novos. Então ele tem novas capas fólio, novas capas teclado e até a Apple Pencil, que agora tem uma versão Pro. Então você pode utilizar tanto a versão Type-C quanto a Pro por aqui. No iPad Air seguimos com as mesmas capas que já existem no mercado, ou seja, dos acessórios novos, só a Apple Pencil Pro que vai aparecer por aqui e fazer divisão lá com a Apple Pencil Type-C. Então, para ficar claro, deixa eu explicar como funciona o esquema da Apple Pencil agora. Temos a de primeira geração com conector Lightning que só funciona com o iPad 10 atualmente. Temos também a Apple Pencil de segunda geração que não tem nenhuma conexão. Ela funciona com o iPad Air e Pro de 2022 e o modelo Mini. Ela carrega apenas magneticamente. Depois nós temos a Apple Pencil USB-C, que vai funcionar com todos os modelos com porta USB-C, inclusive esses dois mais recentes. E daí finalmente temos a versão Pro da caneta, que só funciona com esses dois equipamentos que eu tô falando aqui. Com tudo isso esclarecido, vamos voltar a falar de construção, porque tem uma pegadinha aí que eu quero mostrar para vocês. No site da Apple, a empresa deixa claro que o tamanho da tela não é o mesmo que está no nome do produto, e ela continua com 10.9 polegadas e não 11, só mudou o nome mesmo. O iPad Air tem o mesmo painel IPS LCD com 500 nits de brilho, continua com resolução de 1640 por 2360 pixels. O aproveitamento frontal é de 80% e ele não tem tratamento oleofóbico especial. A novidade então é que agora temos a opção de 13 polegadas. Já no modelo mais caro, o Pro, muita coisa mudou. Deixa eu falar as especificações e daí eu dou minha opinião, assim você entende melhor o que eu tô falando. No iPad Pro, nós temos mais área frontal, são 84% de aproveitamento e também um pouco mais de pixels, são 1678 por 2420. No entanto, essa quantidade a mais é só para manter a tela Retina, que tem 264 ppi em ambos os painéis. Os 120 Hz aparecem por aqui,
No entanto, a novidade é o Tandem OLED, que é um tipo novo de OLED que coloca duas placas juntas para aumentar o brilho, e daí ele consegue ir até 1600 nits de pico de brilho, mais que o triplo do iPad Air. Claro, sabemos que nos anos anteriores a Apple fazia uma diferenciação entre a versão de 11 e a de 12.9 polegadas. O modelo grande chegou com painel mini LED, enquanto que o menor seguia com IPS de 500 nits. Em 2024 isso acabou e agora ambos os modelos para profissionais chegam iguais em boa parte das especificações. A minha experiência com essa tela aqui do iPad Pro foi bem superior à do modelo Air na hora de escrever, de assistir, de consumir conteúdo. Foi tudo muito melhor no Pro pelo grau de qualidade que a Apple atingiu com esses dois painéis OLED sobrepostos. Se você acompanha os nossos vídeos, principalmente os de televisores, sabe que o ponto fraco do painel OLED sempre foi o brilho baixo. O mini LED ele resolvia isso no iPad grandão, porque tem as mesmas especificações do modelo que testamos recentemente. Entretanto, os pixels ainda continuavam acesos numa cena escura, e as faixas dinâmicas, que apagam uma parte da tela quando o conteúdo não precisa da iluminação, não faziam o efeito desejado, apesar de eu ainda achar que aquela tela era boa o suficiente. Mas não tem como, tá? A melhor tela, a melhor tecnologia de tela é o OLED e qualquer variação dela. Eu testei um vídeo Dolby aqui e consegui enxergar bem mais elementos com o iPad Pro do que no iPad Air, então dá uma diferença grande. Eu sei que a Samsung também já traz telas muito boas há algumas gerações, mas não estamos comparando os produtos das duas fabricantes no momento, tá? E esse novo Tandem OLED tá conseguindo ser superior. Deve aparecer na Samsung, mas ainda não apareceu, tá? Apesar de eu ter falado muito bem desse painel do modelo Pro, que é o melhor do momento quando a gente fala dos tablets, não dá pra dizer que o painel do iPad Air é ruim. Eu continuo, pessoalmente, utilizando um iPad Air M1 e eu adoro a tela dele no dia a dia. E eu até vou aproveitar para fazer uma pergunta. Qual tablet que você tem atualmente e você gosta da tela dele? Comenta aqui embaixo, porque eu sei que tem muita gente que não vai precisar de uma tela Pro como essa, apesar de muito legal. E passada a euforia da tela, que é uma das evoluções mais esperadas pelos usuários de iPad, o que mais o tablet Pro tem de diferente do modelo Air? A principal diferença é o SoC, e não é porque o iPad Pro tem o chip M4 que o Air 6 com M2 vai ser ruim. Pelo contrário, tá? Os dois possuem muita capacidade de processamento com otimizações até diferentes. Completando o conjunto, o M2 com 8 núcleos de processamento chega com 8 GB de RAM, com 128 de armazenamento e pode atingir até 1 TB. O modelo Pro com chip M4 tem 9 ou 10 núcleos, dependendo da versão que você escolher, e opções entre 8 ou 16 GB de RAM, e começa com 256 de armazenamento, indo até um total de 2 TB. O problema é que tudo isso ainda é controlado pelo iPadOS, que mesmo que tenha outro nome, para mim ainda parece uma versão modificada do iOS. Com esse hardware, a Apple precisa melhorar logo a forma como nós usamos o tablet, porque o Android está avançando, principalmente os Galaxy com o modo DeX. A Apple, por outro lado, ainda tem problemas para ser utilizada como um notebook. Temos também um terceiro competidor aparecendo por aí, que é o Qualcomm Snapdragon X Elite, que está chegando para notebooks, e também um processador ARM, que pode aparecer nos tablets. Mas vamos voltar aí para o comparativo de iPad Air e iPad Pro. Talvez com números de benchmark você entenda um pouco melhor quando eu digo que ambos entregam muito, mas com otimizações diferentes. Vamos começar então com o chip M2 no Geekbench. Ele teve mais de 2.600 pontos no single core e por volta de 10.000 no multicore. No teste de GPU atingimos 41.000 nos nossos testes. No modelo Pro com M4 foram quase 3.600 pontos no single core e 13.200 no multicore. No teste de GPU ele bateu quase 54.000 pontos, o que mostra que nós tivemos um avanço considerável entre as duas gerações. No AnTuTu, o M2 bateu quase 2 milhões de pontos contra 2 milhões e meio do M4. É fato que a gente está falando de dois produtos bem poderosos e que vão atender muito bem todos os usuários que souberem como tirar proveito, porque isso é até difícil. É inegável também que o Pro tá melhor, e que tem que ser mesmo, porque ele custa bem mais do que o modelo Air, mas não tem muito onde usar. Eu acho que esse é o grande ponto por aqui. Só que um ponto importante é a bateria. Segundo o GSM Arena, o iPad Pro de 11 polegadas tem 8.160 mAh. Já o Air M2 vem com 8.900 mAh e ainda conseguiu ser mais gastão do que o modelo mais potente com o SoC mais novo. Isso que me surpreendeu mais. Os números mais altos são todos do Air, como por exemplo no Genshin Impact. Ele consumiu
consumiu 42% contra 35% do Pro. O Wild Rift gastou 28% contra 20% do modelo Pro. E o COD gastou 21% e 16% respectivamente. Com usos mais convencionais, o iPad Air continuou gastando bastante bateria. YouTube, Safari, redes sociais e gravação em 4K levaram 13%, 16% e 26%. E o modelo Pro fez 10%, 14% e 12%. Eu confesso que eu fiquei meio desconfiado com as diferenças grandes entre os dois tablets, mas eu refiz os testes e deu o mesmo número nas duas vezes. E analisando a planilha do iPad Air de 2022, a atualização está consumindo menos no uso leve, ou seja, ele até conseguiu melhorar o consumo mesmo ainda com porcentagens mais altas. Agora, falando de vida real, eu percebi sim que o iPad Air pediu mais de uma recarga por dia durante o meu trabalho, assim como descarregou bem mais rápido depois que eu comecei a jogar. O iPad Pro ele economizou bastante, mesmo com a tela mais brilhante, durante o dia inteiro com a minha rotina de trabalho, que não exige tanto, mas que precisa que a tela fique acesa o tempo todo. Eu também notei que eu consegui ficar mais tempo jogando com uma única carga. E como eu gosto de usar os produtos em modo escuro e esse painel é OLED, não são todos os pixels que se acendem em todo momento, isso ajuda na economia. Logo, se você é alguém que quer um tablet para te acompanhar o dia inteiro, pela minha experiência o modelo Pro vai ser a melhor escolha. E se você pegar ainda a versão de 13 polegadas, é bem provável que ela dure mais. Como ambos levam quase o mesmo tempo para recarregar a bateria, o iPad Pro continua com a vantagem. E como estamos falando de uma diferença de 2 anos, é claro que o Apple Silicon M4 vai ser mais econômico e melhor otimizado. A decepção mesmo é quando a gente fala do preço, porque os dois são muito caros, até dói. Olha só, o modelo Air de 11 polegadas tá R$ 6.500 no Mercado Livre, enquanto que a versão Pro, com o mesmo tamanho de tela, sai por R$ 9.000. Como os dois são dispositivos caros, eu iria direto com o modelo Pro, que tá muito mais interessante. Mas a verdade é que a minha principal recomendação é você seguir com os modelos de 2022. O Air M1 tá tão parecido com o Air M2 que vale a pena economizar. E os modelos Pro anteriores também estão muito bons, então você pode continuar com eles. Ele só vai fazer bastante diferença para você se você é um profissional, porque para mim o iPad Air M1 funciona tranquilamente no dia a dia. Tem review, aliás, de todos esses equipamentos para você entender a fundo onde você pode utilizar. E se você gostar de qualquer um deles, tem também links na descrição. Agora eu quero saber de vocês, qual o modelo que faz mais sentido? Comenta aqui embaixo e eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais!